Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Bom dia. Estou aqui para compartilhar mais essa manhã da palavra do Senhor, trazer uma porção, uma reflexão da palavra do Senhor para nossa edificação, para o nosso crescimento. Eu espero que você esteja bem, você e sua família, que seu coração esteja alegre, firmado na esperança e com sonhos e projetos nessa vida para realizar. Deus é bom e Ele tem grandes coisas para fazer através de nós e em nós. Quero pedir antes de começar que você compartilhe, se você for abençoado com as mensagens, compartilhe com outras pessoas e peça também para se inscrever no canal. Você, se não for inscrito ainda, se inscreva, divulgue para que nós possamos alcançar novas pessoas. Eu quero falar nessa manhã sobre persistência, perseverança na realização dos nossos projetos, na concretização dos nossos sonhos. A importância de persistirmos, de perseverarmos e também de termos sonhos. Quero trazer uma palavra a partir de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, de 4 a 6. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Quando nós fomos colocados nessa terra, é lógico que nós temos vários propósitos, várias missões estabelecidas pelo Senhor. Nós nascemos e existimos para o louvor da sua glória, para ser luz, para ser sal dessa terra, para ser um anunciador de boas novas, para ser um formador de discípulos. Nós temos vários propósitos que o Senhor já estabeleceu para aqueles que andam na presença dEle, para aqueles que o conhecem. Mas nessa vida também nós fomos colocados aqui, nessa terra, com um mandato cultural. Isto é, nós temos algo a fazer, nós temos algo a realizar, também dentro do nosso potencial, das nossas qualidades, dos nossos talentos que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter projetos, nós precisamos caminhar com objetivos na nossa vida. Eu sei que tem muita gente que fica só olhando para o vento, olhando para as nuvens, esperando uma ocasião oportuna, um dia, sem nenhum problema para poder fazer planos, para estrategicamente começar a agir. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor nos recomenda primeiro parar de olhar para as nuvens, para o vento, e começar a agir, a semear, a fazer algo. Entendendo que naquela cultura, quando esse texto foi escrito, a principal mão de obra, ou a principal atividade humana era a agricultura. Por isso que ele está falando aqui de semear. Se fosse hoje, provavelmente nós teríamos várias outras atividades que nós poderíamos fazer. No mundo industrializado, nesse mundo tecnológico, nós temos várias possibilidades para realizar grandes projetos. Ele diz que nós não sabemos como é que Deus faz as coisas, mas às vezes, de uma fagulha, de um sonho, de um simples projeto, às vezes acontece algo grandioso. Deus faz coisas grandes. Às vezes de um simples sonho, de um simples ideal, Deus pode realizar coisas grandes. Então é preciso que você idealize, sonhe, tenha projetos na sua vida pessoal. E ele diz também que você não pode cruzar os braços no sentido de desistir. Semeie pela manhã, à tarde, não repouse a sua mão, porque você não sabe qual prosperará.
Então a ideia é que sempre quando nós semeamos e quando nós trabalhamos e quando nós nos empenhamos e perseveramos e continuamos e persistimos, uma hora as coisas acontecem. E aí eu quero trazer essa palavra justamente para você que talvez se acomodou, parou de sonhar, parou de ver a vida como um jardim onde Deus colocou você para regar, para cultivar, para semear, para plantar e para colher. Você parou de ver a vida com os olhos, né, do empreendedorismo, sei lá, do trabalho, da produção. Tudo é importante para que nós possamos então realizar nossos projetos. Deus se importa com isso, né? Lógico que nós tem que ter espaço na nossa agenda para todo o propósito que Deus estabeleceu. Há tempo para tudo e há espaço para tudo na nossa agenda. Mas o mais importante aqui, eu quero deixar muito claro, é você entender que Deus quer que você seja uma pessoa frutífera, uma pessoa que realiza coisas nessa terra, que glorifiquem a Ele e que faça o bem para a humanidade. Nosso mandato cultural. E eu quero começar com a história, contando a história de um homem que decidiu persistir. Uma história verídica e como isso ilustra bem o que eu estou falando aqui a partir do texto de Eclesiastes. Então deixa eu ler essa história. Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina. Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar os seus negócios, empenha as joias da própria esposa. Quando apresentou o resultado final do seu trabalho a uma grande empresa, disseram-lhe que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima da maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o taxavam de visionário. O homem ficou chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente o arrasa. Esta é a gota d'água e o homem desiste? Não. Imediatamente após a guerra, segue uma grande escassez de gasolina em todo o país e este homem não pode sair de automóvel nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai à rua. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para esta novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas, que lhe adianta o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Portanto, lembre-se, nesse projeto, nesta vida, nos nossos projetos e sonhos, nós vamos enfrentar dias difíceis, noites escuras, tempestades, oposições, mas o mais importante de tudo é você aprender a perseverar, a persistir, a semear, porque um dia você colherá. Portanto, lembre-se, nosso dia não se acaba ao anoitecer, e sim começa sempre amanhã, pela manhã. Não se desanime. Vamos acordar todo dia como se tivéssemos descobrido um mundo novo
e vamos continuar semeando, você não sabe qual semente vai prosperar. E aí, a partir disso, dessa perspectiva que a palavra de Deus nos dá, para você não ficar olhando o vento, para você não ficar olhando para as nuvens, para você não tirar os olhos do poder de Deus, das obras de Deus que faz todas as coisas, confiar nesse Deus que pode fazer coisas grandes através de nós e que já tem feito. Esse Deus que diz para você semear, não largar de semear, prosperar na atitude de semear, perseverar, porque você não sabe qual é a semente boa. Eu quero trazer alguns princípios que a palavra de Deus nos traz, com alguns exemplos, para que você possa se motivar, se porventura você estiver desmotivado, para que você possa continuar a sua carreira. Seja qual for o seu ofício, o seu ministério, a sua função, o seu trabalho, a sua vocação, não importa. Se você é pastor, se você é advogado, se você é empresário, se você é um funcionário público, não importa onde você estiver, você precisa desses princípios. Em primeiro lugar, você precisa acreditar que Deus te deu dons e talentos, Deus te deu potencial. Todos nós nascemos e dotados com algum potencial. Isso é o que a Bíblia diz. Para o cristão, ele diz que todos receberam dons espirituais. Na parábola dos talentos, ele estabelece que o Senhor distribuiu talentos. A uns mais, outros menos, mas todos nós recebemos talentos. Portanto, você pode ser o seu grande inimigo se você não acreditar em você mesmo. Se você ficar só olhando para o vento, olhando para as nuvens, esperando o tempo passar sem uma atitude, você está sabotando, você está destruindo o seu próprio potencial. Portanto, é importante que você acredite que Deus te colocou nessa terra com um propósito. Descubra esse propósito e vá à luta. E pare de olhar para o vento, pare de olhar para a nuvem. Pare de ficar com medo. E põe a mão no arado, vá à frente. Portanto, pode ser que você fracasse, como o nosso exemplo da história, Soichiro Honda. Pode ser que aconteçam empecilhos, tempestades, sequidões, desertos, dias difíceis. Pode ser que você erre, que você ainda precise se preparar mais para a missão que você está desejando realizar. Mais importante é que você entenda que a cada dia que passa, a cada oportunidade que passa, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Portanto, é importante que você entenda isso. Não importa se você é um zelador de um prédio ou se você é um executivo de uma grande empresa. O mais importante é entender que foi Deus que te fez. E Deus colocou nas suas mãos algo para você realizar. Faça bem feito. Faça de acordo com as suas forças. Faça da melhor maneira possível. Continue semeando, porque você não sabe qual semente vai prosperar. Vá em frente. O segundo princípio que a gente encontra na palavra de Deus é que você precisa encontrar motivação para a sua vida. E a motivação muitas vezes está nos seus sonhos. Nós precisamos olhar para a vida com motivação, não desanimar. O Senhor sempre nos motiva a não desanimar. Não temas, não tenha medo. Corra a carreira que está proposta. Vá em frente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há um combate, há uma luta. Há algo a ser feito. Então, você precisa, querido, entender que a vida sem esta motivação diária, se você não acordar diariamente motivado, com uma visão de futuro, idealizando os projetos que Deus colocou na sua vida e lutando para que você possa alcançar esses projetos, esses sonhos, a sua vida vai se tornar uma vida vazia, uma vida vã, sem sentido, desmotivada. Eis a razão porque tem muita gente deprimida, muita gente desanimada, muita gente sem força, sem alegria para viver. Porque não tem um sonho, porque não corre atrás de um sonho, de um projeto, porque não sabe por que amanheceu, não sabe por que vive.
é preciso você ter cuidado para não ser uma pessoa à toa nesse mundo. Então é importante que você saiba que Deus não nos fez para cruzar os braços e ficar olhando para o vento e para as nuvens. O Senhor nos fez, colocou sementes em nossas mãos para que nós possamos semear. Então, olhe o que Deus colocou nas suas mãos e semeie. Você não sabe qual semente prosperará. E é importante que você coloque na sua cabeça também uma terceira coisa importante, que Deus seja o centro da sua vida e das suas realizações. Ele diz, tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas, inclusive Ele me fez, Ele fez você. Ele que faz todas as coisas, e Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor da história, e nós somos filhos dEle. É importante que você veja como alguém nesse mundo, não como alguém que está aqui por acaso, por um acidente, por uma questão simplesmente química ou biológica. Não. Deus que fez todas as coisas. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos fez. Somos seus filhos. Ele nos salvou em Cristo. Somos eleitos com um propósito. Portanto, é preciso olhar para nós mesmos como criação de Deus, como instrumento de Deus nesse mundo. Tudo que nós fizermos, queridos, seja qual for a função que você quer realizar, saiba que você pode glorificar a Deus através dessa função. É aquilo que Lutero disse para o sapateiro, quando certa vez o sapateiro perguntou a ele, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para fazer as obras de Deus, para fazer a obra de Deus. Lutero disse, faça um sapato bem feito, com qualidade, venda por um preço justo e você estará realizando a obra de Deus. Portanto, onde você estiver, entenda que Deus fez esse universo e esta gama de possibilidades, de atividades. Tem umas com certeza nocivas, nas quais nós não podemos atuar, porque estaríamos colocando a nossa força no anteprojeto de vida de Deus, mas em todas as atividades humanas que beneficiam a humanidade, você pode atuar e se ver como um instrumento de Deus. Ninguém faz a obra de Deus só sendo pastor, só sendo missionário, só sendo presbítero, só sendo alguém em função humanitária. A obra de Deus pode ser feita na sua vocação e no seu ministério, naquilo que Deus colocou para você fazer. Então se veja como parte de um projeto de Deus nesse mundo. Isso vai dar motivação para você. Você vai entender que você não está aqui fora de propósito. Quarto princípio, é preciso persistir, é preciso entender que até nós realizarmos nossos projetos, nossos sonhos, nós poderemos cair, poderemos fracassar, as coisas podem sair do nosso controle, podem dar erradas, como a história que nós acabamos de ouvir da Honda. Portanto, é preciso persistir na persistência, perseverar. Quando fizer sol, quando o vento for forte, quando chover, seja qual for o dia, não fica olhando só para o vento, para as nuvens. Semeie. Semeie. É interessante o Salmo 126, quando ele fala disso. Ele diz que às vezes nós saímos andando e chorando, e semeando. Chorando, semeando. Mas depois nós voltaremos com júbilo, trazendo os nossos frutos, nossos feixes. E a ideia é essa, às vezes nós semeamos no seco. Às vezes nós estamos semeando a nossa semente sem ver chuva, sem ver nenhuma nuvem boa para cair chuva, para fazer a nossa semente germinar. Mas semeie. Você não sabe qual a hora que Deus vai mandar chuva, que Deus vai mandar a sua graça para que as coisas aconteçam. Persevere, não desanime. Continue enfrentando os obstáculos, as dificuldades. Não seja um cristão fogo de palha.
que só tem começo, que só tem arranque, mas não persevera, não continua. Persevere. Como o texto diz aqui, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará. Continue persistindo naquilo que você acredita. Eu li uma história da Honda, mas nós temos várias outras histórias. Do próprio Henry Ford, né? De Thomas Edison, que criou a lâmpada, e de tantos outros. Do Walt Disney, que fundou o grande império, né? De divertimento, de lazer da Disney. Então nós temos vários exemplos de alguém que começou com um pequeno sonho, enfrentou dificuldades, perseveraram, todos esses, e chegaram onde chegaram. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, não desista diante dos primeiros obstáculos. E por último, tenha atitude. Pare de só sonhar, comece a agir. Pare de só ficar planejando, comece a dar um pequeno passo. Faça algo, tenha uma iniciativa. Comece. Num pequeno passo, mas comece. Portanto, o segredo está no nosso caráter, em nosso coração, em nossa vontade de fazer, de realizar, de vencer. Se acreditamos, se de fato acreditamos no nosso potencial e acreditamos que Deus nos colocou com dons e talento e que Deus quer realizar a sua obra através de nós, comece então, você não vai fracassar. Portanto, o segredo das pessoas que têm sucesso, o segredo das pessoas que realizam algo nesse mundo, só depende das atitudes, das iniciativas, de traçar metas e seguir dando passos. Portanto, a distância entre o sucesso e todas as realizações está na sua determinação. Portanto, este é o segredo. Tenha atitude. Tenha sonhos. Grandes sonhos, mas comece dando pequenos passos. Não espere o dia ideal para você semear. Comece. Então, que Deus abençoe sua vida. Essa palavra que eu estou trazendo, eu não sei por que Deus colocou no meu coração trazer essa palavra. Provavelmente alguém que vai ouvir essa palavra está precisando dela. Alguém que está querendo desistir, alguém que está desanimado, alguém que não tem mais projeto, nem sonhos, nem realizações, alguém que está desanimado, precisa se reanimar, precisa voltar a sonhar, precisa entender que você não está aqui sem propósito, você está aqui com um propósito. Coloca a sua vida diante de Deus, diga: Deus, realiza as tuas obras através de mim, eis-me aqui, Senhor. Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia, abençoe seus projetos em nome de Jesus.